Eu sou Carlson Galdino e tenho hoje como convidado. O Clesivaldo, sou estudante do curso de Letras da UFAL Campus de Arapiraca. E vamos lá. Está começando o Politcast. Delmiro, né, o Campus do Sertão já tem pelo menos um NEAB. Agora, mais ou menos aqui, 6 anos, né, de interiorização do Campus do Sertão lá. Eles já conseguiram extinção. Só que a gente tem quantos? 11 anos, né? Isso. De que começou a funcionar aqui em Arapiraca e nada, nem sombra. Porque o processo de interiorização das universidades, da universidade aqui, em particular aqui da UFAL, iniciou os debates em 2004, né? Com a aprovação do campus Arapiraca em 2005 e seu funcionamento em 2006. Ou seja, há exato 11 anos, 2018 está fazendo 12 anos, né? Não é isso? De criação do campus já. 2006 para 2016, 10, agora 2017 fez 11 anos, 2018 vai para 12 anos já de funcionamento do campus. Então, na implantação dos cursos de licenciatura, nós vimos um grande negligenciamento dessas políticas. Não só pela Universidade Federal ter sido a primeira universidade a trabalhar da temática a nível nacional, mas também pelo descumprimento da legislação. Ou seja, o campus foi criado em 2006, começou em 2005, foi feito todo o processo, o projeto político-pedagógico dos cursos que iriam funcionar aqui no campus. Só que aí, anterior a isso, nós temos em 2003 a aprovação da Lei 10.639/2003, que trata da cultura afro-brasileira, que traz a obrigatoriedade apenas para a educação básica, né? Mas é meio ilógico, como é que o professor ele vai trabalhar isso na educação básica se ele não tem uma preparação no ensino superior, se ele não discute isso lá no ensino superior? Como é que esse professor vai levar essa discussão para a educação básica, sabe? Pois é. Você não foi preparado para essa discussão. Aí, aproveitando isso, aí aprova-se as diretrizes curriculares nacionais para a cultura afro-brasileira e das relações étnico-raciais indígenas, onde traz a obrigatoriedade dessas discussões para os cursos de graduação e principalmente para os cursos de formação de professores. Isso independente da área. Independente da área. Professor de matemática também, por exemplo. Também. Só que assim, a legislação ela diz que caso a instituição, os cursos de instituição não se adequem a essa legislação, começarão a ser penalizados nos processos de revalidação, que é quando vem a comissão designada pelo MEC para fazer as vistorias no curso. Só que eu não quero que os cursos sejam penalizados. Eu quero que apenas a legislação seja cumprida, sabe? E que realmente, se esses órgãos de validação, quando vir para o campus, reafirmam, olha, minha gente, está faltando aqui, ó, vocês estão deixando de cumprir essa legislação, o que é que está faltando? Entendeu? Promover, sei lá, posso dizer assim, dicas, né? Porque vocês não tentem vir por esse viés ou vejam isso, mas tentem cumprir, porque na próxima validação a gente vai ser o jeito de a gente penalizar, se não for cumprido, sabe? Mas daí o curso revalida. Aí vai sempre sendo deixado de lado, sabe, essa discussão. Mas isso aí é recomendado historicamente assim, nos cursos ou assim de maneira amigável? Sim, as diretrizes, elas... Não, quando o MEC vem. Sim, eles porque recomendam assim, porque está faltando isso e tal. Recomenda porque é um dos pontos para revalidação. Aí se não tiver, os cursos podem ser penalizados, sabe? Então aí talvez esteja faltando assim, algumas punições, alguma forma mais rígida, já que... Só que assim, eu sou contra a punição porque a gente já está num desgaste tão grande das instituições públicas educacionais brasileiras, que havendo essa penalização, eu creio que já seria mais um ponto para o governo justificar uma possível privatização, sabe? E assim, aqui na Universidade Federal, nós temos os cursos em 2006 criados, tanto os cursos de formação de professores quanto os bacharelados. Aí em 2010, nós temos uma reformulação dos projetos e essa discussão ainda não foi implantada, sabe? Aí eu tenho lá em 2013,
entre 2003 e 2006, juntando, né, o intervalo de tempo entre a aprovação da Lei 10.639 e as diretrizes. Aí em 2010 eu reformulo, mas aí eu continuo negando. Sabe? Por que eu nego? Aí quando você questiona professores, aí é o que eles dizem. Eu não trabalho porque, primeiro, eles se dizem que não têm capacidade de trabalhar. Eles não têm capacidade, não. Eles não se sentem preparados para trabalhar a temática. Tem formação, né, para isso. Porque isso foi negligenciado, eles, na graduação, no mestrado e no doutorado. Aí como é que eles vão trazer isso? Entendeu? Aí eles vão fazendo esse ciclo. Aí a gente sai daqui e vai reproduzir isso lá fora, na educação básica. É por isso que às vezes a gente encontra muitas pessoas que dirigem escolas em comunidades quilombolas que reclamam, sabe? Os professores chegam aqui e não sabem trabalhar, não conhecem a nossa cultura. Aí eu pergunto, como nós vamos conhecer a nossa cultura negra? Se no nosso processo de formação esses conteúdos foram negligenciados, se nós somos negados, sabe? Aí é bem uma reflexão que tem que ser feita. E fora a assimetria que existe nos projetos políticos pedagógicos. E quando você vai para as coordenações para falar com isso, tudo que for relacionado à educação não é para falar, porque eles sempre dizem, é um tema que é para ser tratado pela pedagogia. Como se a pedagogia ela fosse salvadora da pátria e desse de conta de discutir tudo. Mas só que o meu curso é licenciatura. Eu preciso discutir a educação, porque senão então eu mudo o curso para bacharelado, que não é para trabalhar isso. Que é para ver, mas na sua atuação enquanto profissional você não vai precisar estar discutindo isso. Os professores têm uma resistência muito grande em trabalhar essas questões do negro. Parece que é tudo bem histórico, né? Eu vou reforçando tudo. É complicado porque natural é que a gente reproduza a sociedade onde a gente está inserido, seja lá em qual espaço for. No espaço religioso, dentro da universidade, a gente acaba reproduzindo. Só que o papel da universidade é justamente contribuir com essa evolução social, né? Com a ruptura dessa tradição que for atrasada. E se a gente se nega a isso? Inclusive, dos 7 cursos de licenciatura que eu estou pesquisando no meu projeto de conclusão de curso, eu só consegui encontrar discussão acerca dessa temática em 2 cursos apenas. Aí você vê, né, Peixe, 5 cursos negam isso. E olha que a diretriz, ela não obriga que você trabalhe isso de forma, enquanto uma disciplina específica da sua grade. Ela diz que pode ser com projetos extensionistas. E esse projeto extensionista, ele deve ser cíclico. Ele não deve ter um processo de finalização. Que todos os alunos devem participar para ter conhecimento disso. Chamam de programa, né, dentro do jargão de extensão. Isso. Tem que ser um programa. Entendeu? Ele dá essa abertura do curso se adaptar da melhor forma. Inclusive, entendeu? A saída pode ser essa para resolver esse problema, porque está sendo discutido no consumo e uma mudança, uma resolução para obrigar os cursos a darem 10% do seu conteúdo em extensão. Então aí pode acabar sendo a saída. Aí você vê, tudo que for tratado para minoria, a gente só consegue implantar, discutir, quando vem uma legislação que lhe obriga, diz agora você está obrigado, você não tem mais nem escolha. E quando não tem fuga, né? Porque quando é uma legislação que obriga, mas a fiscalização depois é relaxada, né? Como a gente tem muita gente resistindo. Isso. Quando a gente vê a diretriz, a Lei 10.639, que já foi aprovada e deixa ela assim, de escolha, e você vê que não é cumprido. Agora é preciso a universidade baixar um estatuto onde diz que é obrigado a trabalhar para extensionista. Aí eles vão pensar, né? Peraí, eu não discuto isso, quando for na revalidação, o cara lá vai ficar pegando no meu pé, enchendo meu saco porque eu não trabalho isso. Eu vou pegar essa deixa da extensão, vou transformar em um programa, vou dizer, não, aqui, estamos trabalhando de forma extensionista. Entendeu? Como tudo é negligenciado, essas questões. Né? Até porque também, né, na escala de prioridades, de status e de importância da universidade, a extensão está no último grau, né? Isso. Então, assim, colocar assuntos que eles não querem colocar no conteúdo, jogar para ser tratado sempre só na extensão, acaba sendo uma forma de reforçar preconceitos também, né? Porque só denuncia o preconceito. Isso. Aí nós temos até, quando analisando essas propostas,
Nós temos uma disciplina que é comum a todas as licenciaturas, que é profissão docente, que ela discute toda a estruturação da profissão no Brasil, leis que regulamentam a profissão. Nós discutimos a precarização desse trabalho docente no Brasil. Nós discutimos a feminização do trabalho docente no Brasil, que é a entrada das mulheres no magistério, mas a gente em nenhum momento discute essa profissão docente lá em uma comunidade indígena, lá em uma comunidade afro que tem escolas que vai desde a creche até o ensino médio. A gente não discute essa precarização desse trabalho docente lá em uma educação do campo, sabe? Aí você vê que tudo que for de minoria, a gente sempre nega, sabe? E eu consigo trabalhar, quando eu for trabalhar a precarização do trabalho docente, trabalhar nessas comunidades, porque lá também está precarizado esse trabalho docente. E detalhe, para quem não está acostumado com o termo, minoria é chover no molhado, né? Mas minoria não quer dizer quantidade de pessoas, Isso. Quer dizer acesso a direitos, né? São minorias em termos de direitos. De direitos, isso muito bem. Até porque a população negra no Brasil tem uma porcentagem, eu não faço, assim, não lembro qual é a porcentagem, mas é muito expressiva, né? Mais da metade da população. Aí eu fico lembrando da música, sabe? De uma música agora que foi cantada por Elza, por Seu Jorge, que é a carne, né? Que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? E tem uma parte que me chama muita atenção da música, que ela diz que é quando o Eulírico diz, né? O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. O vigador é lento, mas muito bem intencionado. Esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Aí você já vê a negação de fenótipos negros. Peraí, eu sou negro, mas eu tenho que adquirir no mínimo um fenótipo branco, que é a questão do cabelo, né? Eu vou deixar meu cabelo liso, que é a questão de pessoas brancas. Então atrai. Inclusive, isso, né? É um dos traços do racismo, assim, no Brasil, o nível que tem, né? Que eu vejo é que o racismo, ele não é binário, existe ou não existe. Ele tem uma gradação, né? Aquele que tem a pele negra, assim, mais escura, né? Mais negra mesmo, ele tem um grau de racismo maior, mas você vai vendo a pessoa que é morena, até pessoa que é branca, mas que tem um nariz redondo, que tem características, né? Isso. Ela recebe algum grau de preconceito. Não vai, claro que não vai ser o mesmo grau do que é negro mesmo, né? Isso. Mas tem os seus graus. E o que é na música, né? Que tipo, você não pode ficar revoltado porque o revólver já está engatilhado, e é bem isso, né? O governo já está pronto para te reprimir. Ou seja, o governo está pronto para reprimir a população negra se ela se rebelar. Então você tem que aceitar isso. Sabe? É como se já fosse institucionalizado isso. Você sabe que existe, mas você não pode reclamar. Porque em troca disso, a gente te ajuda nos programas sociais. A gente te ajuda numa moradia. Então você não se rebele não, porque a gente já está pronto para reprimir vocês. Sim. E sobre a sociedade, né? A visão dos negros enquanto negros na sociedade. Como é que eu tenho a impressão, não sei se está muito certa essa impressão, né, de que só recentemente, coisa de uns 10 anos para cá, a população negra assim, começou a se identificar mais como negro e querer fugir um pouco disso de tentar pegar aspectos brancos, né? Como você falou, de alisar cabelo, essas coisas. Eu tenho a impressão de que de uns 10 anos para cá que começou a ser mais forte isso. Não sei se... Assim, antes de toda essa repercussão sobre políticas públicas para negros, né, era comum, inclusive em dados de IBGE, nós temos várias classificações, né? Desde o moreno claro até o moreno escuro, para depois você ser negro ou você ser preto. Né? Tem várias classificações, são vários fenótipos. E isso a gente pode encontrar N tipos de fenótipos já. Que na verdade era uma forma que nós negros encontrávamos de não sofrermos racismo, sabe? Eu vou ter que me identificar, vou ter que chegar a um padrão que seja mais próximo do branco, para que essa forma de preconceito seja minimizada, seja apaziguada, sabe? Você mede o quanto você consegue se aproximar de características brancas. De características brancas, sabe? Aí você vai desde a cor da pele a uma característica de estética mesmo, sabe?
E isso se acentua muito na questão nem tanto masculina, mas mais quando você vai mais para uma questão feminina, para as mulheres. Elas sempre tentam muito essa afirmação de mulher branca, até porque a mulher branca ela é padrão brasileiro. Né? Você não tem a mulata enquanto padrão brasileiro, você tem a mulher branca, magra, cabelo liso e olhos azuis. A Parece mulata até uma é a importação. representação do carnaval só, né? Da festa, assim, de... Isso. De mais enquanto um objeto sexual mesmo. Exatamente. Sabe? E a implantação de uma mulher ideal que nós temos aqui no Brasil é uma mulher totalmente europeia. É uma mulher branca, magra, cabelo liso, de olhos azuis, sabe? Então isso para a mulher mais forte, assumir essas características de uma pessoa branca, para ela é mais necessário. Só que após essas discussões sobre políticas públicas, para a afirmação dessa cultura negra, esse cenário vai, como você disse, vai começando a mudar, sabe? As pessoas vão começando a se apoderar desses traços negros, vão começando a assumir essa identidade negra. Aí as pessoas vão começando a se assumir não mais como moreno, sabe? Você começa a se assumir como negro. Não, eu sou negro. Não, o meu cabelo é assim mesmo. Eu vou assumir meu cabelo afro, porque o meu cabelo ele é afro e eu quero ele desse jeito, que é a minha identidade enquanto pessoa, enquanto ser, sabe? Aí você não tem mais essa negação dessa identidade. Você tem mais essa afirmação, que antes você não tinha essa afirmação e agora você passa a ter. Então as pessoas se sentissem mais seguros em se dizer, não, eu sou negro agora. E até outra parte da música que diz, né? Que é brigar bravamente por respeito, brigar sutilmente por respeito, na própria música aqui, da Carne. Que é justamente isso, né? Eu encontro uma forma de brigar e de afirmar meu espaço quando eu começo a assumir minha identidade enquanto negro. Então eu estou brigando bravamente enquanto resistência, estou resistindo enquanto negro, me afirmando enquanto negro, né, bravamente, e sutilmente porque eu estou fazendo de uma certa forma que essas políticas públicas sejam cumpridas. E não necessariamente eu tenho que sair na agressão física, como antes eu precisava sair, para ter, sabe, a efetivação dos meus direitos sociais. Porque na prática essa luta, ela é uma luta assim, de várias frentes, né? Você tem a frente social, mas você também tem a sua frente interna, né? Que o racismo e essa supervalorização das características brancas sobre as negras está tão enraizado na sociedade que até os negros internalizaram isso. Então a luta também é dentro de si contra essas culturas, né? E essa questão, né, que a gente falou da mulher negra enquanto objeto social, fica aí a deixa para outro podcast também. E se nós formos analisar, no período escravocrata, as negras eram objetos sexuais dos senhores de engenho, né? Elas eram as concubinas deles, sabe? Aí você vê, tudo, quando você olha, é tudo historicizado, só que na prática elas vão assumindo outros meios, sabe? Outras coisas. Eles reforçam aquilo que já existiu em algum certo período da história, só que de outra forma a gente olha e diz, meu Deus, como é lindo, sabe? Só que não sabe a gente que está reafirmando esse processo de racismo. Não, e o moreno, inclusive, o termo moreno, muitas vezes é usado como uma forma de evitar o termo negro, por achar que o negro é pejorativo. Isso. Né? Aí na verdade não é, né? Pois é. E interessante também sobre isso de racismo, né? Que como a gente é um país miscigenado, a porcentagem de pessoas realmente brancas no país deve ser mínima. Nos critérios lá dos Estados Unidos, eles têm o critério de uma gota, né, de sangue. Se você tiver um pouquinho de mistura com características afro, você já não pode ser mais considerado branco lá. Né? Ou seja, quem é racista por aqui, tem preconceito, idolatra Estados Unidos, se for para lá, provavelmente vai ser classificado como negro, e se não for, vai ser classificado como latino. Vai sofrer preconceito de um jeito ou de outro, claro. Sim, teve um seminário que eu participei recentemente, que teve uma fala que eu achei muito interessante, que disse que a história das minorias no país é de botar o pé na porta para forçar que as coisas aconteçam. Porque se você ficar esperando boa vontade do poder público, que a população naturalmente se dê conta de uma hora para outra, eita, isso aqui, as pessoas têm que ser tratadas com respeito, né? Não acontece, tem que ter, infelizmente, né, momentos de tentar chocar, de enfrentar, de forçar leis, de forçar mudanças, senão a gente fica estagnado. Né? Inclusive, nós temos uma pesquisadora aqui na Universidade Federal que tem um trabalho que ela fez do doutorado dela, que é
Tem preto de jaleco branco, que ela estuda as ações afirmativas na Faculdade de Medicina, que é a professora Jucine Carvalho. Então ela traz uma discussão muito interessante sobre isso, sabe? E é tema que nós percebemos que é um curso politicamente branco. Então a presença de negros lá é mínima, então isso choca, né? Aí você diz, poxa vida, você vai pesquisar uma coisa besta dessa, mas não é besta, sabe? É importante você pesquisar, sabe? Porque negro ele pode ser tudo, sabe? Menos esses cursos relacionados à saúde. Você negligencia o direito que esses sujeitos têm a esses cursos. Justamente por isso, né? Porque é um curso que foi feito para atender a elite. É um curso que foi feito para atender a comunidade branca. Então o número de negros lá é o mínimo, sabe? E quando tem muito negro, aí é critério de desvalorização, que o curso não presta. É tido como curso ruim, sabe? E isso é implantado nas universidades federais, que você olha a quantidade de negros que existe aqui, na UFAL como um todo, por exemplo. É mínimo em proporção a pessoas brancas. Isso é uma característica das universidades federais. A gente falou já de cota, né? Eu acho que é interessante a gente explicar para o pessoal leigo a motivação, né, da cota. O que é realmente a cota, o que ela significa na prática, né? O que motivou essa política de cotas. Que começou com as cotas para afrodescendentes, né? Depois expandiram para outras, foi assim? Isso. Mas Na verdade, se representa na prática? As políticas de cota, elas vieram de início, o discurso da implantação das políticas de cota, elas vieram com o discurso de reparação, de uma dívida histórica, que primeiro ela surgiu para o negro, né? Nem o indígena foi aí, porque se fosse uma questão de dívida histórica, a dívida maior que o brasileiro tem é com o indígena, porque depois de dizimar uma quantidade de índios dessa, e você não tem uma dívida histórica com os índios, não sei o que é ser dívida. Mas não estou dizendo que tem com o negro, tem também, mas também tem com o indígena. Mas de início pensou-se apenas para o negro. Inclusive, penso eu que o negro foi o grande símbolo, se nós formos olhar assim, né? Porque a literatura ela pinta várias pessoas enquanto símbolo de uma literatura brasileira, mas o grande símbolo aqui do Brasil foi a escravatura, foi o negro. Então penso eu que foi isso que gerou esse debate, essa dívida histórica que tem, né? Então aí nós temos primeiro uma aprovação de uma cota que é para negro, que é para assegurar que esses sujeitos tenham acesso a esses espaços de formação. Aí após isso é quando abre aquelas discussões todas, né, sobre ações afirmativas, que teve uma discussão nacional que foi levada inclusive para o Supremo Tribunal Federal, né, que virou, que as pessoas queriam até tirar esse direito, né, que não deveria existir cotas, porque o grande discurso era, se existisse cotas iriam baixar o nível de qualidade dos cursos, porque as pessoas que entram por cotas são as pessoas que entram geralmente com notas muito baixas. Aí eles traziam o termo de pessoas burras, né? Desprovidas de conhecimento. E eu não penso que é bem por aí. Porque não tem como uma pessoa ter uma nota boa em um exame se ela não tem uma educação de qualidade. Que uma coisa é reflexo de outra, né? Isso não necessariamente quer dizer que ela não tem conhecimento e não tem capacidade de estar ali. Tem sim, mas os meios que ela conseguiu para chegar ali foram diferentes de outras pessoas. Mas assim, de início foi isso. Aí após isso, acho que após toda essa pressão, toda essa discussão que existiu no Supremo Tribunal, com o passar dos anos, ele sentiu a necessidade, né? Que a cota não deveria atender apenas as pessoas negras, mas as pessoas indígenas, mas as pessoas brancas também. Tanto é que nós temos hoje a cota para a questão de renda per capita, né? Pessoas que têm menos de um salário mínimo por família, até um salário mínimo e meio por família. E assim vai ter nas divisões, né? Temos cota para estudantes de escola pública, que também é outro ganho. Muito importante você pensar esse sujeito lá, né? Que também tem sujeitos brancos, não só tem negros que estão lá na educação pública. Também é importante pensar cota para essas pessoas. Então aí se popularizou as cotas e deixou de atender apenas um movimento, né? Uma população específica e esbrangiu mais. Na verdade veio uma cota para atender uma população pobre, né? As cotas, na verdade, o intuito dela é isso, é atender essas populações mais pobres, que são mais negligenciadas, né? Porque
Porque se você vê, nós temos uma cota que atende a pessoas que têm até um salário mínimo, né? Depois até um salário mínimo e meio por pessoa, né? Então aí nós temos, né, essa questão da pobreza bem escancarada nas cotas, né? Peraí, nós brasileiros estamos dizendo que a pobreza não acabou no Brasil, ela foi amenizada, mas ela existe, porque nós estamos criando cota para essas pessoas. Então é a forma de eu reconhecer que a pobreza também existe no Brasil, sabe? É uma forma de eu reconhecer que a educação pública, a educação básica pública não é de qualidade, por isso eu preciso de cotas. Aí falando pelo paraquedista que chegou, né, de paraquedas. E por que essas pessoas não podem concorrer junto com as outras, no regime fora das cotas? Não, eu até penso que podem sim, elas concorrem e muito bem. Mas a questão que eu falo é porque uma pessoa que está lá em uma educação, vamos lá, em educação privada para uma educação pública, vamos tratar assim os termos. Na educação privada, o aluno ele começou com o professor, com o professor de todas as disciplinas, desde o início do ano, tá? de finalzinho de janeiro a início de fevereiro, o ano letivo da rede privada inicia. Ele começou com todos os professores sem faltar um. Na educação pública nós temos o contrário. Tem escolas mesmo, trazendo para a realidade aqui de Arapiraca, que os alunos já estão há 5 meses sem um professor de língua portuguesa. Então esse aluno ele tem as mesmas condições que uma pessoa de uma rede privada. Entendeu? Então é mais, a cota já vem de novo para reparar isso, sabe? É como se tudo aqui no Brasil, eu nego uma coisa, mas espera aí, eu vou criar alguma política para reparar isso. Mas só que eu sei que essa política não vai atender a todo mundo que passou por isso, sabe? É uma pequena população. Então ali dentro daquela mesma população, eles estão brigando entre eles para ver quem consegue entrar ali dentro, sabe? Aí meio que por isso, eles... Capacidade para brigar, em geral, tem. Mas só que ele é negligenciado em muitas coisas. Porque eu não vou dizer que uma pessoa que teve aula de matemática há 1 mês e meio, um aluno terceiro ano que está prestes a fazer o Enem, vai ter os mesmos conhecimentos de uma pessoa que teve aula de matemática durante todo o ano. Nunca lhe faltou um professor de matemática. Não só isso, né? Às vezes o pessoal, assim, dos que são passivos, né, de concorrer por cota, eles têm, além da educação, que tem acesso, poder ter falhas, muitas vezes tem que trabalhar, ter ocupações que o pessoal do outro lado não tem, né? Você, além de estar na escola particular, que você vê todo o conteúdo integral, com professores né, bons, assim, contratados, escolhidos a dedo, tudo, muitas vezes ainda paga cursinho por fora e não tem que fazer mais nada da vida, não se preocupar com nada, né? É muito diferente você querer dizer que não dá para você dizer que os dois têm condições iguais e ficar pedindo meritocracia, porque não existe isso. Porque não existe. Na prática o discurso se dá totalmente diferente. E aí é quando vem a grande jogada, que é essa reforma do ensino médio que foi aprovada, né? Ou seja, eu sei que o Estado, né, sabe que não oferta educação de qualidade, mas espera aí, eu vou colocar esse monte de gente para ter acesso à educação superior, eu vou fazer com que eles comecem a pensar, a refletir sobre esses processos. Então não vou ter mais domínio sobre essa coisa, né, que é o mesmo discurso do Brasil quando era colônia de Portugal, que pertencia a Portugal. Então eu pego isso e transformo em outra coisa. Peraí, educação superior para todo mundo eu não vou ofertar quando sou louco, porque depois quando se rebelar contra o Estado vai conseguir oprimir essas pessoas de que forma? Não tem como. Então peraí, então eu vou ofertar o ensino médio, integrado com o ensino técnico, que eu vou ofertar de acordo com a lei de procura, de venda e procura. Se aqui em Arapiraca nós precisamos de pessoas para mecânica, então todas as escolas aqui de Arapiraca vão ofertar um curso técnico para mecânica. Aí pode ser que uma escola aqui do estado de Alagoas, lá na divisa de Ouro Branco, que é em Alagoas, que é a divisa com Pernambuco, oferte um curso técnico em administração. Aí se o aluno quiser, ele vai fazer lá. Aí digamos que em Maceió abram de contabilidade, sabe? É muito pela lei de oferta e procura, que foi a mesma coisa que incentivou a instalação do Instituto Federal lá em Coruripe. Porque se você observar o curso que foi implantado lá,
foi justamente para atender a necessidade do estaleiro. Depois que embargou a obra, que judicializou, que não ia sair mais o estaleiro, então o Instituto Federal automaticamente mudou. Agora está ofertando um curso de mecânica lá, curso de estrada já. Entendeu? Como é comum essa prática de oferta e procura. É natural, né? Assim, os cursos e universidades se adequarem às demandas da sociedade. Só que era para ser da sociedade, não da elite econômica local, que é o que acontece na prática. Aí o que vai ser bem marcado enquanto essa reforma do ensino médio, quando ela começar a vigorar mesmo, né? Que foi dado um prazo para as escolas se adequarem a isso. Pois é. Que aí o estado daqui de Alagoas já está se adequando, né? Não está preparando as escolas, mas está transformando todas em tempo integral. Aí com isso eu reduzo o número de vagas e os alunos vão estudar como? Se eu não estou criando escola. Sabe? É um efeito dominó. Sabe? E as pessoas aí estão nem aí com isso. Tem um processo passivo, sabe? Aí por isso que disse. E se a gente observar, né, a gente começou no discurso afro, parou em outro discurso, mas que na verdade estão todos interligados, um ponto a outro. No fim das contas, tudo é luta de classes. Vamos para uma pergunta aqui. Enquanto você faz parte aqui do corpo da universidade, digamos assim, na sua área, quantos negros existem? Aqui no campus Arapiraca, que é a sede, quantos negros existem? Juntando todos os técnicos de todas as áreas aqui, quantos negros existem? Aí essa pergunta se estende. Quantos professores negros existem aqui? Aí daí você vê a curva da estatística, os poucos que chegaram aqui quando você for olhar a história de vida deles. E quantos outros colegas deles não ficaram para trás no caminho? E aquilo, tanto técnicos quanto docentes existem, né, negros. Só que o problema não está em não existir, está na estatística, na proporção dos que tem. Por isso que se faz tão importante e necessário você debater isso. E falar que essas questões para esses sujeitos estão sendo negligenciadas. Porque não é normal você olhar em toda a universidade e você sair contando a dedos quantos professores negros tem. E na verdade a inserção de professores negros aqui na universidade nem sempre quer dizer que o tema vem sendo debatido e discutido. Claro. É apenas uma forma da gente refletir acerca de como está organizada a sociedade na questão de inserção mesmo, né, nesses processos, né? Para você ver, poxa vida, tem tão pouquinho negro aqui, tem tanta gente branca, e eu não estou brigando com isso entre negros e brancos, não. Estou só mostrando a estatística mesmo. A gente negro é mais negligenciado, por isso a gente só tem tantos aqui. E aí o problema não é quantos negros tem aqui, né? É o que isso leva a questionar quantos ficaram de fora. Por que não vieram, né? Porque tão poucos tem aqui, né? Aí a gente ter poucos, são as consequências. Aí a gente resgata aquele debate do início do podcast, né? Que é sobre a população carcerária. A maior população carcerária hoje é de negros. Aí está justamente aí, porque nesses espaços nós não temos tantos negros. Porque eles são advindos da periferia. E lá na periferia, a única coisa que sobra para eles é o crime, a marginalidade. Por isso que os que estão aqui ou em outros espaços, eles são curvas da estatística. São exceções à regra. E até se você olhar pela expectativa de vida de um negro, né, que é bem menor do que de uma pessoa branca. Justamente por esses processos de violência. Por a forma como a polícia trata eles em suas abordagens. Por a polícia dizer que confunde um negro com um bandido, né? Quando na verdade para ela todo negro é bandido. É porque já é um suspeito. É bem reprodutivista de uma cultura dos Estados Unidos, né? Que reproduz isso. Lembra da época, não sei se foi da Copa do Mundo ou das Olimpíadas, que eles... Eu acho que foi na Copa do Mundo, que teve um anúncio da polícia, não lembro qual foi, que era com o perfil de como identificar um terrorista. Aí tinha uma pessoa com dizendo roupas incomuns para o local, mochila nas costas, alguma coisa que cubra o rosto, um boné, por exemplo. Aí estava definindo um perfil de mochileiro, assim, como um potencial terrorista.
Isso aí assim, foi muito criticado porque estava taxando pessoas, né? Só que isso aí eu entendo, eu encaro como um ato falho deles que acabou denunciando como eles pensam realmente. Porque essa perseguição que há para negros é porque eles têm um perfil de bandido de periferia, que é uma pessoa negra, que tem esse estilo de se vestir, que tem essas coisas. Então, quando eles encontram alguém que bate com esse perfil que eles criaram, né, eles já pressupõem que é um bandido de periferia. Do mesmo jeito que eles criaram esse perfil de terrorista de Copa do Mundo. E essa prática racista, ela se manifesta em todos os campos, né? Inclusive no esporte, que é quando em pleno século XXI nós temos aquela torcedora que olha para o jogador de futebol e chama ele de macaco. Aí depois diz que foi no calor da emoção que chamou isso. Vai ver que ela tratasse pessoas assim no seu cotidiano, mas nunca ninguém foi encorajado de denunciar. E quando ela fez aquilo em rede nacional, as pessoas se sentiram incomodadas. Ela foi julgada e condenada, inclusive, contra atos racistas. Eu não lembro qual é a música, mas lembro que tem um que fala que tem uma parte que diz que eu só sirvo quando estou fazendo gol pelo seu time. É bem desse jeito mesmo. A própria questão de interesses, né? Só é interesse de discutir a política negra quando ela me beneficia de alguma forma. Só é interessante eu ir para as periferias, trabalhar com essas populações, se no final do ano aquilo que eu gastei com essas populações for deduzido do meu imposto de renda. Só é importante eu trabalhar em ONGs, em favelas, se no final a minha empresa ela for isenta de alguns impostos que o Estado cobra, sabe? É tudo muito bem amarrado. Eu vou estar dando isso, mas em troca eu vou ganhar o quê? Porque na visão deles, né, na visão racista, você está fazendo sacrifício, você está colocando alguém que vai afastar clientes, e onde eu posso dizer, olha, eu não sou racista, porque eu estou trabalhando com esse pessoal lá, a minha empresa está financiando isso, né? Chega a encher a boca para dizer, sabe? E tem uma coisa que eu lembrei agora, que a gente acabou não abordando, e eu acho que não dá para terminar sem falar disso, rapidamente, né? Primeiro, a gente falou sobre a origem do racismo, mas a gente não definiu o que é racismo, porque tem gente que pensa que racismo é matar um negro. E não precisa ir tão longe para ser racismo. Não. Você muitas vezes comete racismo com as pessoas pelo simples fato de você falar com ela, né? Em algumas palavras, né? Porque eu lembro muito do exemplo da menina que disse que estava em uma palestra, aí ela estava era uma das organizadoras do evento, mas era negra, monitora do evento, né? Aí estava passando a lista de frequência. Aí teve uma pessoa que olhou para ela e disse, ô negrinha, vem aqui, passa essa lista aqui para outra filha, por favor. Aí ela pegou, assinou a lista e disse, tome, meu nome é fulano e passe você a lista agora. Sabe? Isso é caracterizado como racismo, sabe? É um negro chegar no supermercado e ele ficar sendo seguido pelos seguranças e pelos funcionários do mercado, pelas pessoas acharem que ele vai roubar o supermercado. É um negro porque ele está de bermuda e havaiana, sair na rua e ser abordado pela polícia e ser tratado como um traficante, um preso de alta periculosidade. Sabe? Está muito nessas relações. O racismo ele se dá através dessas relações sociais. É de você chegar, sei lá, em um banco e ser destacado porque você é negro, ser olhado torto. Isso também é racismo. É isso, Clesivaldo, obrigado por ter aceito, né, participar desse episódio, dessa gravação. Muito boa conversa. Quer deixar algum recado final? Assim, recado, só quero dizer, né, que a sociedade ela deve se preocupar mais com esses temas, porque se faz necessário você discutir isso, sabe? Porque para as pessoas só é necessário discutir racismo quando alguém da sua família passa pelo racismo. E penso que para se discutir racismo não é necessário que alguém da minha família sofra para que eu venha discutir, sabe? É eu pensar no outro, na condição social que o outro está passando. Parece até ser meio clichê, né? Meio psicológico isso, mas é a realidade.
que o racismo ele deve ser discutido e debatido todos os dias, não apenas no dia 20 de outubro, quando é dia da consciência negra. Sabe? Porque o racismo ele acontece todos os dias, todos os meses, todas as horas do ano. Mas eu deixo para falar sobre isso apenas em novembro, sabe? É como se fosse um tema também transversal para a sociedade. Durante o resto do ano eu discuto economia, carnaval, enfim, qualquer outro tema. Mas em outubro eu discuto sobre a cultura negra. Mas é isso. Obrigado por ouvir. Mais uma vez, obrigado, Resivaldo. E lembre-se que política faz parte da vida. E até a próxima. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.